Antes de qualquer coisa, eu vou abrir mão de 2 minutinhos aqui para fazer uma observação que me é muito sensível. O fato de estarmos aqui virtualmente, segurando a peteca, levantando a bandeira, acendendo a lamparina e colocando no velador para que todos possam vê-la. Sem querer jogar confete nem nada para esse momento, até porque eu estou aqui, né? Mas é um momento muito, muito, muito especial para todos nós, para a espiritualidade, para Jesus Cristo, para Ismael e para a falange de espíritos que neste momento está atuando fortemente no nosso país, no mundo, pelas circunstâncias diversas, seja pela transição de um mundo de expiações para um mundo de provas e expiações para regeneração, o que de alguma forma incomoda muitas forças que são contrárias a essa evolução, seja pela questão da bendita pandemia, que tem nos feito reinventar, que tem nos feito repensar muitas coisas, nos colocando, né, no lugar onde nós precisamos de fato estar, porque muitas vezes a gente se acha infalível, né? E um vírus que só quer viver, né? Veio causar um alvoroço desse, um turbilhão de sentimentos, e nós hoje estamos aqui dando uma contribuição sem medidas para que a espiritualidade utilize toda essa energia. Nós estamos somando as nossas energias, as de milhões de outras pessoas que neste momento também estão reunidas das diversas formas, os grupos evangélicos, os grupos católicos, né, que celebram, sobretudo, a questão, né, da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo, que tem um peso muito grande, porque é uma soma de sentimentos movidos pela fé. E a gente sabe que as distâncias separam olhares, mas não separam sentimentos. Então, que esses nossos sentimentos, que essas nossas vibrações possam ser, de fato, aproveitadas da melhor forma possível, que a gente consiga se manter vigilante nestes dias, sem passar, sem nos tocar, sem olhar nos olhos físicos, mas vigilantes, porque a nossa colaboração será intensa durante todos esses dias. Eu tenho a ousadia de dizer que os temas, que os estudos têm muito pouco valor se olharmos a possibilidade que temos de estar juntos aqui, com as mãos dadas, emanando o bem, vibrando pelo bem, pelas pessoas que ainda precisam de entendimento. Então, isso tudo é um motivo de muita alegria, é uma oportunidade única. Então, sintam-se privilegiados por estarem aqui, encarnados e desencarnados, formando, né, uma grande corrente, e eu tenho certeza que todos serão recompensados com mais trabalho, porque é disso que a gente precisa. Muito bem. 6h30, então não estou atropelando o nosso tempo. A gente recebeu, né, um convite da Sônia, com muita alegria. Eu tenho comigo uma questão pessoal. O CONGEB, a Comecon, né, a CONGEB, eu tenho uma gratidão eterna a esse movimento. E se milhões de vezes eu for convidado, seja para estar aqui falando, seja para estar na portaria recebendo, entregando os crachás, ou de casa rezando, eu estarei. Porque eu sei a importância disso tudo,
eu sei a importância da consolidação do evangelho, eu sei a importância do movimento espírita, livre de vícios, de amarras, de picuinhas. Então, eu prezo muito por isso. Eu acho que a juventude tem um papel importantíssimo, porque são vocês que estarão aqui daqui a pouco, né, se já não estão, coordenando as casas, coordenando a AME, a União Espírita Mineira, a FEB, por aí vai. Então, se a gente quer um espiritismo puro, né, no sentido de fiel ao que Kardec, né, nos proporcionou, eu acho importante que a gente invista nele e, sobretudo, tome conta dele, não no sentido de impor aquilo que a gente acha que é correto ou não, mas no sentido de não deixar que as vaidades, que o orgulho, que ainda fazem parte de nós, ocupe um espaço onde ele não é chamado. Nós teremos uma conversa reflexiva, sobretudo, porque o tema merece uma reflexão. Ao mesmo tempo, eu me atrevo a convidá-los a aceitar uma pitada nessa reflexão toda de uma proposta de transformação. Eu, rigorosamente, 100% das vezes que eu tenho oportunidade de falar, talvez por necessidade própria, eu sempre tento trazer para o nosso dia a dia, trazer para a minha vida e para a vida de quem está perto da gente, o que é que está acontecendo com relação ao tema que a gente está abordando, está discutindo, está trazendo. Não é nada novo, muito pelo contrário, nós vamos estar falando sobre a reencarnação. Eu não acredito em reencarnação. Essa frase de impacto, antes que a Sônia mande um raio daí em mim, não é minha, ela é atribuída a um grande espírita, chamava, né, porque desencarnou, José Jorge. Ele é autor daquele livro Antologia do Perispírito, e ele falou isso num encontro internacional, segundo me descreveram, para mais de 300 pessoas, e todo mundo ficou boca aberta, porque ele ia falar sobre a reencarnação, e começou falando que ele não acreditava na reencarnação. E ele falou, não, gente, calma. Eu não acredito na reencarnação porque eu sei que ela existe. Aí já deu aquele suspiro, né? Porque aí você fica assim, não, mas tudo bem, mas você pode acreditar. Não, mas eu não preciso acreditar, porque ela existe. A gente sabe que Deus existe ou a gente acredita que Deus existe? Não, eu sei que Deus existe. Então, crendo ou não na reencarnação, ela existe. Se eu não acreditar na reencarnação, ela continuará existindo. E se eu acreditar na reencarnação ou na reencarnação, ela também continuará existindo. Ela não ficará mais bonita, mais bela, porque eu comecei a acreditar agora ou não. Então, eu quero fazer essa proposta de transformação, porque eu queria propor que a gente passe a observar a encarnação ou as reencarnações como uma situação que a gente pode tirar proveito. Na verdade, ela tem algumas características interessantes, ou uma grande característica interessante, mas a gente sempre fica à mercê, né? Eu vou reencarnar, então seja lá o que Deus quiser. Não. Agora não vai ser mais assim. Muita gente não acredita, né, que o coronavírus está aí. Mas ele está. Você acredita? Eu não. Ele está aí. Ele está aí. Não, mas tem gente que não acredita. Claro, é um direito dele. Outro dia tinha um senhorzinho falando que eu vi a conversa, que isso era uma desculpa dos governos para poderem matar as pessoas mais velhas, porque no mundo ia faltar comida, ia faltar dinheiro, e aí era uma forma que eles estavam achando de diminuir a população. Mas o corona está aí, mesmo ele não acreditando. Se fizermos uma pesquisa, muito mais pessoas de outras religiões acreditarão em reencarnação, não só os espíritos. Eu quero dizer o seguinte, todos os espíritos acreditam em reencarnação, aceitam, têm uma ideia, mas muita gente de outras correntes religiosas também acreditam na reencarnação. O problema que nos preocupa é exatamente que nós cremos e não temos essa certeza. Porque se a gente tiver quando a gente tem uma certeza de uma coisa, de alguém, a gente age diferente.
Porque quando morre o corpo, a personalidade, né, acaba. Esse corpo, essa essência, que é o que sobra do corpo, vai para sua casa verdadeira, permanece um pouquinho lá, aprende um pouquinho mais, por que não? Né? Analisa-se os ganhos e os equívocos dessa última passagem, e aí prepara-se para uma nova volta. Mas para quê? O que é a reencarnação? Primeiramente, não há como caminhar mais nenhum passo se nós não acreditarmos que Deus é soberanamente justo e bom. Ou melhor, vocês acreditam que Deus é soberanamente justo e bom? Não. Por quê? Porque ele é soberanamente justo e bom. É muito comum, e está certo, ouvirmos dentro da doutrina espírita que a reencarnação é um instrumento que Deus nos oferece para a nossa evolução. E é isso mesmo. Então a gente quer aqui criar uma relação mais intensa entre entre vocês e a reencarnação. Fortalecer ainda mais essa nossa convicção e deixar apenas de acreditar, de sermos meros coadjuvantes nesse, entre aspas, gigantesco teatro da vida, né, sucessivas. E aí, Léo, é sua vez de entrar no palco. Ah, vou lá e entro. O que é para fazer? Não. Não vai ser mais assim. Não, nunca foi assim. Entretanto, muitas vezes nós agimos assim. Ou seja, como é que nós podemos ou poderemos utilizar a reencarnação a nosso favor? Segundo passo importante. Se alguém aqui acha ainda que a gente veio a esse mundo para curtir as doçuras da vida, lamento informar, porque que corre um sério risco de perder a sua passagem, né, terrena. Porque nós não viemos aqui, nenhum de nós, para aproveitar a vida. E uhul! A vida é para ser vivida intensamente, a vida é curta, aê, tem que aproveitar enquanto está aqui. O que somos? O que é a reencarnação? Por que a reencarnação? De que forma a reencarnação? Nós somos obrigados a reencarnar? Se a gente conseguir hoje sair daqui com essa ideia clara e de que tudo isso tem um enorme sentido, ou melhor, tem um sentido, porque o sentido não precisa ser grande ou pequeno, o sentido é o sentido. Não precisa ser redundante. Se eu perguntar a Sônia, quem é você? A Sônia vai, ou melhor, né? Se eu apontar e falar assim, moça, quem é você? Ela vai falar assim, eu sou a Sônia. Sônia Mesquita, mãe da Carol, esposa do Levi. Ah, é. Ah, pois não, tudo bem. E se eu disser, Sônia, que é você? Ah, eu sou uma centelha divina. Eu sou um espírito. Então, nós estamos entendendo que a Sônia Mesquita, ela é Sônia Mesquita, porque ela precisa se manifestar, precisa se colocar neste planeta, precisa ter uma identidade, que é temporária. Ah, a Sônia na próxima encarnação vai chamar Sônia? Provavelmente não. Ah, tem como saber quem eu fui na vida passada? Tem. Qual que é a necessidade? Dizem os espíritos, e a gente já entendeu que sim, que esse esquecimento do passado, das nossas outras identidades, é mais uma outra grande misericórdia de Deus, porque nós ainda, pelo estado em que nos encontramos, por estarmos num mundo de provas e expiações, não seria conveniente que lembrássemos, por exemplo, de situações com uma grande possibilidade de ser infeliz, vividas no pretérito. Fica imaginando essa turma que está na coordenação. Sônia, Guilherme, Bel, Ângela, Divina, né, dá um trabalho, né, o Congeb, nossa, uma dificuldade, uma complicação, é tudo tão difícil. Quando é presencial, então,
precisa de dinheiro para comprar comida, precisa de dinheiro para comprar material didático, material de escritório, precisa de caixa de som, porque não tem caixa de som, o microfone queimou. Nossa senhora, não, ano que vem eu largo esse trem. Ano que vem eu não mexo mais com isso, porque dá trabalho demais, dá conta, meu marido fica com raiva, minha mulher fica nervosa, meus meninos querem sair. Pleno carnaval, a família fala, vem pro sítio, vamos encontrar a família toda. Não posso. Ah, não pode, porque é chato, não pode largar aquele povo nenhuma vez. Não, não pode. Porque se eles soubessem, ou se nós soubéssemos, o que fizemos no passado com vocês, a gente ficaria mais preocupado ainda. Então tem uma razão, sim, de estar. É uma oportunidade e tem que dar trabalho mesmo, porque é bom, porque é gostoso, porque a gente aprende mais. Mas e na encarnação seguinte? A encarnação seguinte é uma outra história. Mas nessa encarnação, eu preciso entender que ela foi para mim um presente, uma oportunidade, e que pouco importa saber o que eu fui, o que eu deixei de ser no passado. O fato é que eu fui, e que está registrado. E que muitas vezes, até no plano espiritual, a gente tem um dilatar dos olhos maior do que eu aqui na Terra, e a gente pode, pela misericórdia divina, até para entender as causas futuras e o que pode acontecer na próxima encarnação, ter alguma ideia. Quando a gente vê as pessoas que falam assim, ah, fulano fez regressão de memória. Ah, é? É. Diz que foi uma rainha. Que bacana. Fulano fez também, foi? Era um lorde. Oh, que bacana. E Ciclano fez também, era um fazendeiro. Todo mundo era... os coisas ruins não existiam antes. Onde que estavam as prostitutas, os bandidos, né, os viciados, os desregrados? Não tinha. Então, sabe que é uma preocupação que não tem tanto sentido e que faz muito bem Deus nos conceder esse esquecimento para que a gente viva essa passagem plenamente. É como se fosse assim, toda reencarnação, a gente chega novinho. Outro idioma, outro sexo, outra família, ou alguns repetidos, de novo. Outros novos, pobres, ricos, gordos, magros, tudo diferente. Uma folha de caderno nova que a gente vai escrevendo. Algumas vezes volta para apagar, outras vezes chega uma folha, que eu não escrevi isso não, escreveu lá na outra vida. É mesmo? Quem que é esse? É esse de agora. Conserta ali, apaga, porque aquilo ali não ficou bom. Eles leram lá em cima, falou que não tá legal. É mesmo? Então arruma. Reencarnação, portanto, é para quem? Ela é para a eternidade? Reencarnação é para todo espírito que ainda não chegou à perfeição. Perfeição relativa, né? Porque perfeito, só Deus. Mas para nossa escassez de vocabulário, nós vamos ficar na perfeição. Quando chegarmos à perfeição, não necessitaremos mais de reencarnarmos. Então, hoje, a gente pode falar assim, não, eu tenho um espírito? Não, eu sou um espírito e tenho um corpo. Um espírito criado por Deus, olha bem, que confusão boa. Um espírito criado por Deus, no plano espiritual, num dado momento qualquer, simples e ignorante, mas com uma condição fundamental, que é a possibilidade de sermos perfeitos. Perfectíveis, né? Ou seja, sujeitos à perfeição. Então tá, um ser espiritual, criado no plano espiritual, cujo mundo e identidade verdadeira é espiritual, vai fazer o que aqui na Terra, meu Deus do céu? Para que é que eu tenho que vir fazer aqui? Por que é que eu tenho que vestir esse corpo grosso, duro, que me impede tantas outras coisas? Então tá. Vamos fazer uma viagem aqui. Deixa eu arrumar esse negócio aqui meu aqui. Eu tive que arrumar uma confusão para o telefone ficar em pezinho, bonitinho assim, menino. Porque aqui em casa tá... Desculpa, gente, tá concorrida. Porque a Janaína tá gravando aula, ela é professora, então ela usa um negocinho, um suportezinho bonitinho. E aí, né, como... o seu é só um estudo.
Encosta ele no... Encosta aqui, onde é que ele está encostado? Está encostado no palhacinho aqui, ó. Então, vamos lá. Encosta ele no palhacinho lá e tá bom demais. Então, vamos lá. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Gente, reencarnação. Mas tem tanto assunto, que a Sônia ainda não falou, mas que hoje nós vamos até às 11h15, e aí depois dorme até às 3 e volta para continuar, né, 3h30. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí eu me permito trocar a palavra objetivo por um sinônimo, mas que para mim me dá mais conforto, que é propósito. Qual o propósito? Para que serve a reencarnação? Mentira que Kardec perguntou aos espíritos. Me ocorreu um negócio aqui agora. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque começou, né? Houve uma primeira encarnação. Se nós, então, somos espíritos, por que é que nós temos que encarnar? O que um ser espiritual vem fazer aqui, né? Num outro lado da vida completamente antagônico à proposta, né, de criação. Aí, a resposta que os espíritos deram a Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem a perfeição, têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então vamos lá. Primeira frase. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Impõe. Não é por gentileza, né? Deus vos sugere a encarnação. Ou não é nem sequer um talvez. É imposto. Acabou. Não tem outra chance. Aí a gente adora, né? Espírito adora, espírita. Mas e o livre-arbítrio? Eu não tenho livre-arbítrio? A gente vai se recorrer lá no Consolador, Emmanuel, na questão 133 ou 132, quando ele fala do relativismo, que algumas coisas, enquanto o espírito precisa, né, de ajuda, nas camadas mais baixas de evolução, na verdade não é relativismo, é determinismo, né, todo. É determinado e pronto. Isso é misericórdia. Então Deus nos impõe com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Todo mundo aqui quer chegar à perfeição? Quero. Ser imperfeito não é tão agradável. Então, nós estamos, de fato, aqui na vida para aproveitar as doçuras dela? Doçuras que, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, são momentâneas? Não. Então, essa ideia de que a gente está aqui para viver e tal, e a gente vai encontrar muitas pessoas pelo caminho que vão falar isso, né? Que a vida é curta, que a vida é uma só, que eu preciso viver intensamente e tal. Daqui a pouco você me conta. Rapidinho. Então, o nosso livre-arbítrio, né, eu posso dizer que não é uma condição absoluta, é relativo, porque há algumas questões que são impostas e eu preciso acatar. Nas primeiras 50 questões do Livro dos Espíritos, né, quando vai falar da formação dos mundos, em vários momentos os espíritos falam para Kardec, olha, aceita, não pergunta mais. Falta ainda vocabulário, falta ainda um sentido. Você está querendo saber muita coisa, mas você não tem condições ainda. Gente, nós estamos num planeta de provas e expiações. Até outro dia a gente já era primitivo. Né? E a gente já está querendo também saber se eu posso ou não reencarnar, por que se eu não quiser eu não vou. Então, nós vamos, sim, porque é bom. Questão 167.
qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se eu fosse viver uma vida só, graças a Deus e às condições que me foram oferecidas, eu estou em condições muito melhores do que milhões de outras pessoas. Tem um motivo. Mas se fosse uma só, seria justo? Qual que é o critério que Deus teria para colocar uma pessoa com uma deficiência mental que o impedisse de, por exemplo, sentir a beleza da natureza, nadar numa cachoeira, participar de um encontro? Por quê? Há muitos anos, uns 150 anos atrás, eu estava fazendo campanha do quilo. E uma senhorinha muito bonitinha, muito boazinha, me convidou para entrar na casa dela. E eu lembro direitinho que a dona Adélia, Aparecida, antes da gente sair, eles sempre falavam, gente, vamos ser curtos, ser breves, evita entrar na casa das pessoas, porque elas podem se assustar, podem não sei o quê. Não é hora de fazer proselitismo, nós não temos que convencer ninguém de ser espírita, de nada. Aí ela me chamou para entrar. Aí falou assim, baixinho comigo, porque tinha uma pessoa junto, não lembro quem era. Falou assim, você tem certeza disso que você está fazendo? Eu falei, como assim? Espírita, você é espírita mesmo? Eu falei, sou. E você acredita nisso? Eu falei, eu acredito. Acredito e tal, não sei o quê. Por que você acredita nisso? Olha, foi a engolida de saliva mais seca que eu tive na minha vida. Por que você acredita nisso? Pois é. Aí, foi tão bom, assim, porque eu tinha entrado, não a casa, né, dentro, eu entrei no jardim, assim, que passou um moço empurrando um cadeirante. E eu falei assim, olha ali, ó, a senhora tá aí, ó, com as pernas fortes, andando para lá e para cá, e tal, nós subimos 3 degrauzinhos aqui para chegar no seu jardim, a senhora cuida do jardim? Cuido. Pois é, aquele moço não anda. Ele não cuida de jardim, ele não sobe escada, ele não anda, ele não corre, ele não faz isso, não sei o quê. É justo? Aí foi a segunda engolida mais seca que eu vi na vida, que foi a dela. Falou, mas Deus sabe o que tem que fazer. Eu falei, exatamente. Então, se é ele que sabe, não sou eu que tenho que te responder se é certo ou errado. É ele, dona. Então, pergunta para ele, e aí ele vai te responder. Mas tenha coragem de aceitar a resposta. Com Deus, vai embora, vou embora. Tchau. Fui embora. Quando a gente é chamado, né, na chincha, né, e aí? Por que é isso? Ah, você estudou reencarnação? Eu estudei. Como é que isso funciona? Para quem que é a reencarnação? É para todo mundo. Todo mundo por quê? Pois é. Nós estamos falando de ressurreição, né? Existe uma diferença enorme, né? Porque em algumas correntes religiosas, a figura da ressurreição é alguém que ocupou novamente o mesmo corpo. E a gente sabe que isso não existe. Que uma vez desfeitos os laços que prendem ao corpo, e nós vamos falar disso um pouco, né, amanhã, não se volta mais. Não volta mais. Léo. Oi. Léo. Oi. Eu tenho 15 minutinhos, viu? Não fala isso, não. Tem, ué. Olha que beleza. Você tem 15 minutos. Nossa! Tá. Eu falei com vocês, trem vai dar confusão. Aqui, então vamos correndo. Até perdi onde eu estava, misericórdia. Vamos lá. Que existe uma diferença grande entre reencarnação e ressurreição. Né? Então, é bom que a gente entenda isso. Que Jesus não fez Lázaro reviver. Jesus não fez a filha de Jairo, né? Quando ele falou Talita cumi, né? Que é aquela frase forte de Jesus, né? Que significa, menina, eu te ordeno, levanta. A filha de Jairo estava lá morta. Quando Jesus falou, não, está dormindo, riram dele. Jesus é tão maravilhoso que ele não fez espetáculo nenhum para ninguém. Ele chamou a mãe e o pai.
no quarto. Talita cumi. E a menina levantou e ele falou, olha, não precisa falar nada para ninguém. Beleza? Quem tem que ver já viu. Acabou. Então, é diferente? Completamente. Porque se Jesus fizesse alguém morto ressuscitar, ele estaria derrogando as próprias leis de Deus. E ele nenhuma vez, todos os milagres de Jesus foram e são explicáveis. Então, não tem nada de excepcional. Quando eu era pequeno, eu tinha muita dor de garganta. Muita dor de garganta. Eu morava em Pirapora, no norte de Minas. Então, lá tinha uma farmácia, um posto de saúde do INAMPS, que tinha um médico que chamava Freitas. E lá tinha um farmacêutico que chamava Seu Jaime, que era melhor do que o médico, né? O farmacêutico de interior, ele é tudo. Até veterinário. Eu chegava lá com a dor de garganta, Bezetacil, uma injeção de vidro desse tamanho, com uma agulha maior ainda. Aquilo doía até a sombra. Né? Hoje ainda tem xilocaína, não sei o quê, né? Antes não. Antes era injeção raiz mesmo, de vidro, uma agulha desse tamanho e uma caçambada de Bezetacil desse tamanho. Quando eu ficava doente, então, meu pai falava, vamos tomar injeção. Eu tinha uma memória incrível sobre essa injeção. A visão que eu tinha dela era o quê? Dor. Não cura. Não, mas essa injeção dói para cachorro. Eu não vou tomar. Vai. Não vou tomar. Vai. Não vou tomar. Vai. Ai, doeu. Tomei. Sempre foi assim. Sempre. Meu pai deitava no colo, prendia minhas pernas com as pernas dele, minha mãe segurava minhas mãos, porque senão eu rasgava o Seu Jaime de unha, prendia a cabeça assim no cotovelo e a bunda para fora e tomava a injeção. Eram tantas que eu tinha que revezar um lado, outro lado, depois tomava num braço, no outro braço, numa coxa, na outra coxa, até operar de amígdala e parar com a injeção. Ufa. Então eu tenho uma memória dessa injeção. É uma injeção que dói. Mas ela tinha uma finalidade, que era restabelecer a minha saúde. Então ela era boa. Imagina então, nós estamos lá no plano espiritual, eu, Divina, Sônia, contando, falando, ó, que legal, pois é, você viu lá a palestra do Emmanuel, não, Emmanuel foi fantástico e tal. Aí chega alguém e fala assim, ô, vem cá, você vai reencarnar. Não, não mexe com isso, não, lá é muito difícil, lá é muito ruim, lá é difícil, lá é tudo assim. Os espíritos falam que a gente tem mais medo de reencarnar do que de desencarnar. Então, imagina bem, quando alguém fala assim, nossa, você vai pegar uma doença, fulano, morrer, vai. Imagina quando fala assim, você vai reencarnar, vai reencarnar, minha mãe vai reencarnar, coitada. Você vai reencarnar. Não, não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Pum, nasci. Por quê? Lembra da injeção que dói? Reencarnar dói? Injeção dói? Dói, estabelece a saúde. Se encarnar também restabelece a saúde do espírito. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, quando a gente fala de trazer a reencarnação para o nosso lado, da obrigatoriedade punitiva, porque para muita gente é como se fosse uma punição, para uma necessidade evolutiva. Então, aquela coisa de que reencarnar é para pagar erros do passado, mentira. Reencarnar é para evoluir. Aproveitar a reencarnação para nos revelar quem realmente a gente é e trabalhar os nossos erros e melhorar consequentemente. Esse é o grande propósito. Essa é a grande sacada da reencarnação. É nos colocar frente a frente conosco, com as minhas dificuldades. Já estou indo, Sônia. Já estou vendo que você está ficando angustiada aí. 5 minutos? 3? 10? Então vamos lá. 10 minutinhos. 10. Muito obrigado, Sônia. Você é como sempre. Então, aproveitar a reencarnação para colocar a nosso favor
é exatamente entender que tudo, absolutamente tudo que está passando e acontecendo por aqui é para o nosso bem. Dói? Dói. Incomoda? Incomoda. Mas vai sarar? Vai sarar. Esse Covid que está aí, alguém aqui tem dúvida de que não sabia que ia ter isso aqui? Lá em cima, no plano espiritual? É claro que nós combinamos isso lá em cima, sim. Você acha que Deus ia enganar a gente? Ah, então eu posso, então, combinar lá no plano espiritual o que eu posso passar? Na grande maioria das vezes, sim. Algumas situações são perfeitamente discutíveis. Obviamente que a programação reencarnatória, a gente vai ver isso, né, com mais calma, ela precisa ser obedecida. Não adianta eu falar, eu não gosto dessa pessoa que vai ser a minha irmã, e eu não vou. Se tiver que ir, irá. Mas a gente pode conversar. Eu posso, então, discutir pelo menos o meio, se a gente vai ser uma família assim. Vamos lá. É possível? É possível. Porque tem que ser prazeroso, né? Tem que ser combinado. O que é combinado não sai caro, né? Assim? Então, então tá bom. Então, se for assim, eu topo ir lá. Então, quando chamou, que eu falei, não mexe com isso não. Se for assim, eu até vou. Mas eu vou para a Terra? Não sei. Posso ir para outros lugares? Pode. Olha que bacana. Nenhum de nós somos genuinamente terráqueos. Provavelmente. A gente veio de outras passagens aí, e veio para a Terra, e segundo dizem, os bons herdarão. E os maus vão para outro lugar. Então eu posso reencarnar em outros planetas, em outros mundos, perfeitamente. Mas eu vou ter 2 olhos, nariz assim, gipão assim, e cabelo branco? Não sei. Vai ser diferente. Mas o nosso perispírito vai cuidar disso tudo. Porque ele vai absorver as energias daquele ambiente para proporcionar ao nosso corpo a forma ideal para poder se manifestar naquele mundo. Então, tá vendo que a reencarnação, além de ser para nos proporcionar a evolução, é para nos dar a oportunidade de viver experiências, da gente entender que nós somos co-criadores disso tudo. E é aqui que a coisa funciona. Eu posso evoluir no plano espiritual, ficar sem vir aqui? Segundo os espíritos, a gente pode aprender alguma coisa. Mas, aí esse mas é aquele negócio, né? Já vi que vai mudar tudo. Mas é na Terra que a gente experimenta e coloca em prática para saber se aquilo que nós estudamos, ouvimos, combinamos, vai dar certo. Segundo os espíritos, né? Segundo os irmãos do plano espiritual, poucos de nós conseguem ser, de fato, um completista, né? A pessoa que vem, reencarna, cumpre tudo bonitinho, não abreviou a sua estada aqui porque dormiu bem, porque não bebeu, porque não fumou, porque não foi desregrado, porque não foi não sei o quê. Eu sei que eu já não vou ser completista. Muitas noites em claro, muitas. Algumas cachaças, nem imagina. Parou, dorme bem? Tento. Mas eu já perdi uma boa parte disso tudo aí. Então é o seguinte, a partir de hoje, amanhã é o primeiro dia do resto da minha vida. Então, a partir de amanhã, eu vou fazer diferente. Eu vou usar a minha encarnação como minha aliada. E aprender a controlar os nossos estímulos, né? O que a gente busca, os nossos hábitos. Já imaginou um piloto de helicóptero precisa fazer um pouso num lugar estreito, com fio, prédios e ainda ventando? Quando ele estava estudando, ele falou, bom, se o vento tiver tantos nós, se tiver um vento para lá, para cá, um vento de não sei o que lá, numa região sim, eu preciso considerar o peso do helicóptero, que é tanto mais o meu, mais o equipamento que está aqui. Se ele ficar fazendo esse trem todo, de uma vez, lá, ele vai voar uma vez só. Que a gasolina vai acabar, ele vai cair, não deu tempo de pousar. O hábito faz com que a gente seja habilidoso. Então ele treinou tanto em outros ambientes, que a hora que precisa chegar nessa situação, ele faz isso com muita naturalidade. Pousa no homem, você é danado, hein? Sou 1000 horas de voo. E no campo moral, quando Jesus falou assim, quando alguém te bater de um lado da face, oferece a outra. Aí eu acabo de tomar um tapa na cara.
Aí eu vou, eu preciso então oferecer outro lado, porque aí eu vou mostrar que eu sou superior a ele. Vou mostrar que Jesus faz parte da minha vida, que eu realmente sou um cristão, porque o cristão precisa se comportar dessa forma. A pessoa já foi embora. Para quem já tem o hábito, isso é mais do que instintivo, isso é na hora. Tum! É denunciar a violência com a não violência. Fala, ô querido, o que te aconteceu? Por que você está assim? Tum! Dá de novo, né? Para ver se confirmou mesmo. Para ver se eu mesmo vou resistir mesmo. É assim. Em João, no capítulo 16, tem uma hora que ele fala assim, e todos vocês que pedirem a Deus em meu nome, eu rogarei ao Pai para que se lhe conceda. Aí no versículo seguinte ele fala, vai chegar um momento que vocês vão pedir a Deus em meu nome, eu não vou mais te atender. Sabe por quê? Porque nós vamos crescer. Porque Deus, ele fala lá, porque Deus é um só e ele nos ama. Quer ver a prova de que Deus nos ama? Quando a gente está aqui reencarnado, e lá no céu e inferno, no capítulo 7, no item 16, ele dá uma dica lá de como sanar uma falta. Aí tem 3 condições. Arrependimento, reparação e expiação. Se eu arrependi, eu, obviamente, vou reparar. Se ainda sobrar, né? Se faltar um ceitil, que é assim Jesus fala, enquanto não tiver um ceitil, ainda vai ter que pagar. Eu vou lá e expio. Mas Deus é tão soberanamente justo e bom, e sabe que a bênção da reencarnação nos possibilita isso. O que ele proporciona? Que a gente inverta a ordem disso aí. Que a gente venha aqui, expie, arrependa e repara. Perfeito. Ele não tem essa vaidade, né? Eu falei que tem que ser arrependimento, reparação e expiação. Não, peraí. É didático? É didático. Então vamos lá? Expia. Nasce. Sofre, né? No bom sentido. Arrependeu? Arrependi. Foi duro? Foi duro. Foi. Então, repara. Abraça. Aquele que você empurrou morro abaixo, dá a mão para ele agora não cair. Isso é misericórdia. Isso é bênção. Então, para a gente acalmar aqui os nossos pensamentos, a reencarnação é uma oportunidade de Deus, uma misericórdia de Deus, para que a gente consiga evoluir. Evoluindo, nós somos felizes. Qualquer um sofrerá a imposição da reencarnação, qualquer um, em qualquer... Aí se a pessoa for reencarnando perfeitamente, mesmo assim, ela precisará passar por muitas vicissitudes da vida, porque eu não preciso errar. Eu posso até ver o erro do outro e aprender com aquilo ali. Mas eu preciso vivenciar aquele erro ali. Como que eu vou ajudar alguém se eu não sei nem que isso aconteceu? Há uma discussão que para mim é muito inócua de falar que Jesus evoluiu em linha reta. Como se Jesus fosse um espírito diferente, um espírito especial. Ah, Jesus foi uma evolução. Foi, eu também posso ser a partir de agora. Todo mundo pode ser. Mas a gente não é. Aí a minha irmã, né, a mãe da Luísa, que eu vi aí agora, aí, a Ângela, fala, mas para que Deus inventou isso tudo? Para que ele foi colocar a gente aqui? Eu não sei. O fato é que nós estamos. E se a gente não fizer certinho, vai repetir. Então faça certinho. Não, mas é muito difícil. Ninguém falou que seria fácil. E a verdade, como diz o Paulo Ricardo lá nas pílulas, a dimensão do problema somos nós que damos. Então é o seguinte, gente. Nós vamos reencarnar outras vezes. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. E hoje eu estou Leonardo. Amanhã eu posso estar Maria, Sônia. Tudo bem, Sônia? Eu posso estar Maria. Posso estar filho. Posso estar mãe. Eu ia falar um pouquinho ainda, mas vou deixar para vocês pesquisarem na questão 100 do Livro dos Espíritos, quando ele mostra lá as classes de espíritos. Onde a gente vai ver que nós ainda temos muito para reencarnar, muito para aprender. E eu agradeço, espero ter pelo menos despertado a curiosidade
né, de vocês aí a respeito da reencarnação, não como uma imposição de crueldade, né? Falar, vai eu de novo. Não. Então, e nunca mais falem. E se eu ver alguém falando assim, se vocês virem, né? Alguém falando, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu sim, e agradeça. Agradeça. Pediu para nascer? Sim. Se não pediu, é porque ainda não tem consciência de que está exatamente fazendo a coisa que precisava ser feita. Vou voltar para a Sônia agradecendo, pedindo desculpa, porque acabei passando aí um pouquinho.